Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Eu sou o professor Birajara Casado, você está aqui no meu canal do YouTube, especializado em concursos da advocacia pública. Hoje eu estou aqui para te dizer uma coisa muito importante que eu verifiquei acontecer nos últimos concursos da Advocacia Geral da União. Na verdade, ainda está acontecendo nos últimos concursos da Advocacia Geral da União. Nós tivemos 3 concursos recentes para a Advocacia Geral da União, Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional. E nesses 3 concursos existe uma nova etapa, uma nova fase nos concursos da AGU, e isso também acontece numa medida um pouco inferior em termos de, digamos, impacto em alguns concursos de PGE e PGM também. Mas como os concursos da Advocacia Geral da União, eles normalmente são para muitas vagas, nós temos 100 vagas em cada edital nos últimos concursos, mas a tendência é que todos os aprovados sejam nomeados. Então, como é um concurso com mais vagas, um concurso com mais inscrições, um concurso com mais pessoas indo para a segunda fase, esse fenômeno, esse evento, essa fase que eu vou explicar para você agora, ela acontece nos concursos da AGU com incidência um pouco maior, ou pelo menos em termos de impacto um pouco maior. Eu estou me referindo a fase que ficou delimitada nesses concursos como a fase recursal. Preste atenção no que eu vou te dizer, se você tem interesse nos próximos concursos da Advocacia Geral da União, ou se você vai se submeter a um concurso de PGE ou PGM grande, com muitas vagas, muitas inscrições, é possível que isso também aconteça no seu próximo concurso. Nos concursos da AGU, eu percebi, e muita gente também que fez o concurso percebeu, que os recursos que você apresenta sobre tudo aquilo que é possível recorrer a partir do edital e das fases do certame, eles acabaram decidindo o destino de muita gente nas últimas provas de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. Na verdade, ainda estão decidindo, porque nesse exato momento estamos vivendo a fase recursal da prova oral. Preciso te dizer o seguinte, que em termos de concurso, no que diz respeito ao que você erra nas provas, uma situação que se apresenta hoje, ou uma conduta correta que se apresenta hoje por parte do candidato é de simplesmente não baixar a cabeça para os seus eventuais erros apontados pelas provas. Quando você erra uma questão objetiva, a partir de agora, e na verdade a partir de um tempo, mas isso ficou muito bem delineado nos últimos concursos da AGU, é bom verificar se a questão ela de fato está correta em termos de enunciado e gabarito. Antigamente, quando se errava uma questão, a gente simplesmente deixava para lá, até porque as questões erradas elas têm alguma característica sentimental interessante no que diz respeito aos candidatos, porque normalmente as questões erradas são deixadas para lá, quando na verdade as questões erradas elas devem nos ensinar a não errar essas questões no futuro. Mas isso aí são cenas para outros capítulos em termos de estratégia de estudo para concurso. A partir de agora, eu recomendo a você o seguinte: quando você errar uma questão objetiva, vá verificar se o enunciado da questão ou se o gabarito da questão está efetivamente correto e simplesmente não se curve ao erro que eventualmente a banca está lhe imputando acerca das questões objetivas. Mas na prova objetiva, isso é até um pouco mais, digamos, cara crachá. É difícil que você encontre efetivamente, a não ser que a prova seja muito mal elaborada, questões que deem margem para dupla interpretação de resposta ou com erro de enunciado, embora nós tenhamos, num passado recente, na prova de advogado da União, na prova objetiva, mudança de gabarito em massa, o que fez com que muita gente mudasse sua condição em termos de concurso público. Mas, levando isso para as provas subjetivas e provas orais, nós temos uma verdade ainda maior. Eu fiz inúmeros recursos de prova subjetiva para os concursos da Advocacia Geral da União. Fiz inúmeros recursos e estou fazendo inúmeros recursos de prova oral para os concursos da Advocacia Geral da União, e é impressionante como o candidato escreve em determinado momento da prova aquilo que está no espelho de correção, mas isso não é pontuado. Ou o candidato escreveu, mas não escreveu exatamente com as palavras que estão no espelho, mas a escrita, a forma como ele apresenta a resposta, atende àquilo que quer o espelho e o examinador simplesmente não pontuou, ou fez uma pontuação desproporcional em relação àquilo que o candidato entregou.
Então, não se curve, e essa é uma dica para os próximos concursos que você vai fazer. E digo isso com muita tranquilidade, porque muita gente veio para mim dizer, professor, recorri pouco no que diz respeito às minhas questões subjetivas, teve recurso em massa por parte de um pessoal, e essa galera simplesmente teve muito ponto admitido em termos de provimento de recurso, e esse pessoal simplesmente avançou muito na classificação. Isso acontece muito. Eu conheço pessoas que avançaram mais de 50, 60 posições na classificação dos concursos da Advocacia Geral da União. Não me lembro exatamente qual o concurso, qual foi a prova em si, mas teve muita gente que conseguiu muito ponto em relação a recursos. Eu, particularmente, fiz recursos para muitos candidatos e consegui pontos consideráveis para esses candidatos em relação à prova da Advocacia Geral da União. Então, preste bastante atenção. Não se curve mais aquilo que a banca aponta como incorreto em relação às suas respostas. Se for prova objetiva, analise enunciado. Se for prova objetiva, analise gabarito. Se for prova subjetiva, analise exatamente aquilo que quer o espelho, o padrão de resposta, e veja se você atende total ou parcialmente aquilo que está no espelho em termos de resposta padrão. E se for prova oral, da mesma forma. Você precisa identificar exatamente o que o espelho quer como resposta e qual é a parcela da sua resposta que atende efetivamente aquilo que o espelho pede, parcialmente ou totalmente, mas não se curve mais. Só para deixar aqui alguns detalhes acerca dessa fase recursal, e isso tem inventado nos concursos, isso tem trazido nos concursos a ideia ou a invenção de que a fase recursal é quase uma nova etapa do certame. Você faz a prova, é uma etapa. Depois da prova vem a fase recursal, que passa a ser uma etapa do concurso com a qual você tem que dar tanta atenção, a mesma energia ou mais energia, no sentido de demonstrar para a banca que você não errou aquilo ou não errou totalmente aquilo, ou que os pontos que você tem numa prova subjetiva ou na prova oral não são justos em relação àquilo que você apresentou como resposta. Nos editais da AGU, você tem recursos contra questões e gabaritos objetivos, você tem recursos contra padrão de respostas das subjetivas. Ou seja, não é só recurso sobre aquilo que você responde como certo ou errado. Você pode recorrer do padrão de resposta das subjetivas da banca, se você não concordar que aquele padrão é exatamente aquilo que se espera de determinada questão. E aí, no que diz respeito às suas respostas, existem recursos da prova objetiva, mas principalmente das provas subjetivas e das provas orais. Isso não tem necessariamente a ver, e é importante frisar isso desde já, isso não tem necessariamente a ver com o seu nível de preparação, se você está preparado ou não para a prova. Isso tem a ver com o grau de, digamos, detalhamento da correção do seu examinador para com a sua prova. Se o examinador ele tem 400 peças, 400, digamos, peças processuais para corrigir no final de semana, não dá para acreditar que ele vai corrigir com a mesma, digamos, eficiência, até por uma questão de cansaço, a mesma eficiência que ele corrige a primeira peça do sábado pela manhã, não é a mesma eficiência com a qual ele corrige a última peça do domingo à noite. Então, como você não sabe exatamente qual foi o momento em que o examinador ele pegou a tua prova para corrigir, e eu digo isso por experiência prática, porque de fato existem passagens em que o candidato diz e atende o espelho e aquilo não é pontuado, ou pontuado parcialmente, o examinador, nesse caso, ele não consegue entregar uma correção que muitas vezes seja justa em relação àquilo que você apresentou como resposta. Então, mais do que nunca, essa fase recursal, ela existe. E ela é preocupante, porque a mudança de gabarito por parte da Advocacia Geral da União nas provas objetivas tirou gente do corte para a segunda fase e colocou outras pessoas que não estavam na segunda fase na segunda fase. Os recursos de prova subjetiva tiraram gente da prova oral, como também colocaram outras pessoas que recorreram e, portanto, angariaram posições na prova oral. E agora, os recursos de prova oral também vai promover aí uma certa dança de cadeiras no que diz respeito à classificação desse certame. Isso vale, a princípio, para os concursos da Advocacia Geral da União. Então, você que está aí acompanhando as mensagens, os posts de Instagram dos aprovados nos concursos da Advocacia Geral da União, sonhando com a sua vez, é bom se ligar para isso. E se você for fazer algum concurso de PGE ou PGM grande,
eu penso que essa fase recursal ela está mais do que instalada nos concursos da advocacia pública, então existe aí mais uma preocupação para você que vai enfrentar os próximos concursos da advocacia pública, os concursos ditos grandes, que é justamente se preocupar em saber se a banca ela está avaliando corretamente a integridade da sua resposta e se a nota que você tem, seja objetiva, subjetiva ou de prova oral, é uma nota justa. Portanto, fique ligado, essa é uma nova fase nos concursos ditos grandes da advocacia pública, especialmente dos concursos da Advocacia Geral da União. Pela sua atenção, muito obrigado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.